Boa noite, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Alfredo Melo. Estamos aqui para falar algumas coisas sobre o concurso da SEDUC que ocorreu no domingo e fazermos uma análise da prova. Primeiro, desde o início eu falei que o Instituto Acesso era uma banca que não tinha experiência alguma em concurso, né? Poucos concursos realizados, e que isso era uma situação que poderia causar problemas, como de fato causou. A empresa não tinha estrutura para realizar um concurso desse porte. A empresa não tinha material humano, não tinha nem capacidade gráfica de produção de todo o material que foi utilizado na prova do concurso. Felizmente isso é triste e é lamentável, certo? A gente percebeu que houve muitas falhas, houve muitos problemas, muitos erros. Aí você me pergunta, qual é a possibilidade do concurso ser anulado? A possibilidade ela é enorme. Primeiro, houve violação de muitas provas, houve violação de muitos envelopes. Segundo, tem um vídeo correndo aí de como foi feito o transporte das provas. O material foi tirado de uma casa na madrugada, passou por diversas mãos, entrou em carros de particulares, sem nenhuma segurança, sem nenhum preparo, sem nenhum ajuste. Então isso com certeza viola esse princípio, viola esse ajuste do material ele ser sigiloso até o momento da prova. Pessoas em Manaus em que o caderno de prova estava indicando São Gabriel da Cachoeira, escolas em que as salas não existiam. Então tudo isso gerou problema. O Ministério Público ele já está acionando a justiça para que o concurso seja refeito. Aí você vai dizer, então se for refeito eu vou desistir porque é tudo armação. Não desista. Se você desistir, eles vão conseguir vencer. Então se você não fizer a prova, vem outro, faz e passa, certo? Se você tirou uma nota ruim, se você acha que não se deu tão bem, se tiver uma nova oportunidade, você tem a oportunidade de continuar estudando. E o que eu quero ressaltar aqui? Que praticamente tudo que nós trabalhamos nas videoaulas caiu na prova do concurso. Eu fiquei feliz com alguns comentários de algumas pessoas agradecendo, dizendo que caiu, e caiu, gente. Teve alguns assuntos que, infelizmente, de português que eu não consegui trabalhar, não deu tempo, questão de verbos auxiliares, certo? Mas no geral, no demais, nós tivemos uma boa prova, muitos conseguiram ter boa pontuação, boa colocação, mas infelizmente nós vamos ter que esperar o posicionamento da justiça, o posicionamento aí oficial de como vai ficar a situação. Correto? Eu quero agradecer o comentário de todos, a participação de todos, e vamos analisar a prova agora. Bom, gente, vamos lá então. A primeira questão aí da prova. Só ressaltando que foram vários modelos de prova, tipos de prova, contudo as questões eram as mesmas, certo? Só que o que fizeram? Para que não ficassem pessoas com a mesma prova, uma do lado da outra, eles alternam as questões. Se num tipo de prova a questão é a número 1, no próximo caderno ela vai ser a 6, no outro a 4 e assim por diante. E talvez até as alternativas também estejam invertidas. Qual é o grande problema? Essa empresa é tão desorganizada que ela deveria ter feito o gabarito da seguinte forma: há quatro tipos de provas. Então, tipo 1, todo o gabarito. Tipo 2, tipo 3, tipo 4, por exemplo. Eles não fizeram isso. Eles colocaram simplesmente apenas um gabarito, ou seja, de apenas um tipo de prova, e os que fizeram, o que confunde os alunos que copiaram suas respostas. Porque isso é um grande... Nem todos saíram da prova com seu caderno de questões. E esse foi o grande problema. A empresa é muito desorganizada.
Infelizmente a empresa é muito desorganizada. Mas vamos lá. Então você vai achar no seu caderno de prova qual é o número da questão para você ver qual é a resposta correta, certo? Nesse caderno que a empresa disponibilizou, a primeira questão é: aponte os itens que possuem verbos auxiliares. Peço perdão, mas infelizmente eu não trabalhei verbos auxiliares com vocês porque não deu tempo. Mas vamos lá. Em uma sociedade tão focada, não há nenhum verbo, não há nenhum verbo auxiliar nessa primeira frase. Na verdade, não há nem verbo na primeira frase, correto? Então ele quer o quê? Os itens que possuem verbos auxiliares. Em uma sociedade tão focada, não tem verbo auxiliar. 2. E não podemos nos esquecer. Nós temos dois verbos aí, poder e esquecer. Tem algum verbo auxiliar? Tem um verbo auxiliar, é o podemos. Só que esse verbo auxiliar, ele é um tipo de verbo auxiliar. Os verbos auxiliares, eles são divididos em 3 partes, certo? Há uma divisão tripla dele. Seriam os verbos auxiliares temporais, os verbos auxiliares modais e os verbos auxiliares aspectivos. Eu acredito que esse tipo de verbo que caiu na letra B, ele não é contemplado no edital. Porque o edital lá, quando ele fala dos verbos auxiliares, ele fala apenas dos verbos ser, estar e mais 2, se eu não estou enganado. Então, esse tipo de verbo auxiliar, que é o chamado verbo auxiliar modal, no caso o poder, ele não é contemplado no edital, verbo auxiliar modal, certo? Então, esse tipo de verbo, ele confundiu muito, pode ter confundido muitas pessoas durante a prova, mas em tese tem um verbo auxiliar aí, o podemos. Terceiro, estamos falando em crianças. Verbo auxiliar, estamos. Então, a questão o item 2 e 3 tem verbos auxiliares. Qual seria a alternativa correta? Letra B, 2 e 3. Beleza, próximo, vamos partir para a segunda. Ele tem um texto, depois a gente volta para o texto. A questão 2, ele pede divisão silábica. Divisão silábica. A letra A, alimentação. Nós vemos que obesidade está separado errado. Obés. Era só o BE. O S ele ia ficar junto com I. O correto seria obesidade. Certo? Então está errado. A resposta correta é a letra C, ó. Estética e influência. Temos aqui um ditongo. Se é um ditongo, ele não separa. Um ditongo decrescente. Certo? As demais estão erradas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós tiramos elas, mas estão erradas as demais. Então, na sua prova, você tem que ver aí se nessa questão de divisão silábica você marcou estética e influência. Essa questão divididas corretamente, certo? Questão 3. Além de influenciar diretamente nossa saúde, aí ele diz, ó, as palavras destacadas apresentam respectivamente. Vamos lá. Nossa. O que é nossa? Quando ele diz respectivamente, ele está me dizendo na ordem. Nossa. Nossa não tem nenhum ditongo, certo? Então nós já eliminaríamos a letra A. Não pode ter hiato também, que não tem duas vogais juntas. Então não tem hiato também. Certo? Beleza. Vamos lá. Nossa, quando nós falamos em nossa, nessas duas letrinhas aqui, ó. Quando duas letras elas representam apenas um som, como eu expliquei isso, elas representam na hora que nós falamos apenas um som, isso se chama dígrafo, dígrafo. Então esse SS aqui nós temos um dígrafo. Por quê? Porque é como se nós falássemos
nossa. Eles representam um som só. O mesmo som de casa. Então, SS dobrados, eles formam um dígrafo. E eu lembro perfeitamente que eu expliquei isso. Então, você poderia confundir com encontro de consoantes ou dígrafo. Certo? Mas ele é um dígrafo, não é um simples encontro de consoantes. Então, em tese, nós já eliminaríamos a letra B também. Eliminamos, ó. Vamos lá. Saúde. Eu me lembro que eu expliquei o que é um hiato e o que é um ditongo. Um hiato ele ocorre quando duas vogais elas estão em sílabas separadas. Bastava você separar a palavra saúde, ó. Sa-u-de. Então, ó, separadas. Se elas estão separadas, isso é um hiato. Não, hiato, ó. Então a resposta correta seria a letra C, dígrafo e hiato. Dígrafo e hiato. Questão 4. Aí teremos que voltar para o texto lá. De acordo com o texto, uma sociedade focada na questão estética é aquela que dá importância. Voltemos no texto. Em uma sociedade tão focada na questão estética, a tendência quando falamos em alimentação é relacionar a batalha da gordura versus a magreza ou a contagem de calorias. Ou seja, em uma sociedade tão focada na estética, então a alimentação fala o que está relacionado à batalha contra a gordura. Batalha da gordura versus a magreza. Voltamos aqui para a questão 4. De acordo com o texto, uma sociedade focada na questão estética é aquela que dá importância. Se a sociedade é voltada para a questão estética, a questão física, a questão da aparência, o que ela leva em conta? A aparência física. Ela leva em conta a aparência física. Então, se a sociedade é focada na estética, ela leva em conta a aparência física. Se ela fosse focada na saúde, aí seria poderia ser uma alimentação rica em nutrientes e etc. Mas como ela é voltada para a estética, ela se preocupa com a aparência física. 5. O título do texto: a boa alimentação se reflete na qualidade de vida e do aprendizado. Sugere que, olha só, ele faz uma relação entre boa alimentação e qualidade de vida e aprendizado. Qualidade de vida nós estamos falando de saúde. Aprendizado nós estamos falando de educação, de conhecimento. Então, olha só, a primeira está errada porque ela não vislumbra o aprendizado. Só fala nas questões saudáveis. Também só fala de alimento. Fala em prática de exercício. Aprendizado não é exercício. Então a resposta correta seria o quê? Alimentar-se bem trará benefícios à saúde física e mental dos estudantes. Mental tem a ver com aprendizado. Questão 6. Isso aqui era conhecimento aqui para as pessoas, é questão de leitura, de conhecimento de palavras do vocabulário. O que ele pergunta? Ser longevo, além de influenciar diretamente nossa saúde, nossa longevidade. Então, ser longevo é aquela pessoa que alcança uma idade avançada. Algo duradouro. Longevo tem a ver com duradouro. Então, ser longevo é ser o quê? Criança, jovem, doente, saudável, idoso. Idoso, uma pessoa longeva é uma pessoa que chegou a uma idade avançada já. O que comemos exerce uma influência bem mais ampla, afetando diversos outros âmbitos da vida. Exercer ampla influência significa o quê? Essa questão também era bem simples. Se ele exerce uma ampla influência, ampla no sentido de quê? De grande, de muito. Então, se é uma ampla influência, é muita influência. É algo que está influenciando muito. Quantidade, muito, não é todos os dias, não tem a ver com a maneira,
nem é pouco nem relativamente. Então a resposta seria a letra B desse caderno de provas. Então você procure no seu caderno de provas a que questão se relaciona e veja se você acertou. Questão 8. Mas por mais que prevenir a obesidade seja assim importante, evitando o surgimento de muitas doenças, a realidade é o que comemos exerce uma influência bem mais ampla, afetando diversos outros âmbitos da vida. Vamos lá. A obesidade está frequentemente relacionada ao consumo de alimentos não saudáveis. Isso é correto? Isso é correto. A obesidade, que é um drama mundial, certo? Ela está relacionada à má alimentação e a problemas de falta de exercícios, atividades físicas, certo? Se a nossa alimentação ela é saudável, não temos a obesidade. 2. Alimentos saudáveis como fruta, legumes, verdura, ovos e carnes magras são importantes para a nossa boa saúde. Isso está correto. O que comemos não está diretamente ligado à nossa qualidade de vida. Está errado. A nossa alimentação, ela é influenciada. A nossa qualidade de vida é influenciada pela nossa alimentação. Então a questão 1 e 2 estão corretas, ó. Estão corretos os itens 1 e 2. Vamos lá para 9. O que ingerimos durante as refeições se reflete inclusive em nosso humor e em nossa capacidade de trabalhar, estudar e sentir prazer. Eu dei uma aula sobre substantivos, flexão dos substantivos, certo? Inclusive falei de ão. Esse de ão eu dei vários exemplos lá. Quais todas as palavras que formam o plural igual, ó, em ões, conforme refeição e refeições. A única opção aqui é eleição, plural eleições. Feijão, feijões. Opinião, opiniões. Todas as demais não formam plural totalmente em ões. Alemão, o plural é alemães. Pagão, plural é pagãos. E assim por diante. Letra correta seria a letra D mesmo. Considere a presença ou ausência do artigo nas seguintes frases. Estudamos artigo. O aluno trouxe guaraná natural para o lanche. O aluno trouxe o guaraná natural de sua preferência para o lanche. O aluno trouxe um guaraná natural para o lanche. Assinale a opção que está correta. Todos os artigos aqui estão corretos. O aluno, estamos definindo. O que é? É um artigo que define que é masculino e singular, né? Trouxe guaraná natural para o lanche, ó. Lanche também, ó. Artigo definido, singular. Guaraná aqui não precisou do artigo, certo? Ele era prescindível. Por quê? Porque eu não estava especificando que tipo de guaraná era, certo? Já na segunda questão, ele colocou o artigo porque ele está definindo o tipo de guaraná. O aluno trouxe o guaraná natural de sua preferência. Ele está definindo qual é o guaraná natural que ele trouxe. É o de sua preferência. Para o lanche, continua o artigo. O aluno trouxe um guaraná natural. Aqui ele está me dando um artigo indefinido. Artigo indefinido. Ele não me especifica qual é o tipo de guaraná. Mas ele me diz apenas que é um. Então todos os artigos aqui, o artigo o artigo 1, todos estão corretos. O artigo definido e indefinido. Então a utilização deles todas estão corretas. Vamos lá para essa questão 11. Infelizmente eu não tive tempo de também trabalhar bastante o sujeito com vocês, de como descobrir, como achar o sujeito, certo? Há algumas regras que são fáceis para nós localizarmos o sujeito.
O sujeito, ele tem que ser o que? Um substantivo ou uma palavra substantivada. Sujeito não pode ser verbo. Se ele não pode ser verbo, significa o quê? Que esquecer, que é um verbo, não pode ser sujeito. Que ingerir não pode ser sujeito também. Segunda regra de como encontrar o sujeito. Não pode ser verbo, ok. Tem que ser um substantivo, ok. Mas esse substantivo, ele não pode ser antecedida de preposição. Vamos lá? Aqui, ó, em, nós temos uma preposição. Ó, eliminamos, então, letra D aqui. O que nos sobra? Letra B e letra E. Certo? Vendo isso, que é um substantivo, ou palavra substantivada, não tem preposição, ou seja, não pode ser verbo, aí você vê se essa palavra pode ser trocada por ele ou ela, num sistema de pergunta e resposta, certo? Vamos lá. Sobre a qualidade da alimentação está diretamente relacionada à qualidade de vida. Você faria a pergunta, o que está diretamente relacionado à qualidade de vida? À qualidade de vida? A qualidade da alimentação, certo? Então, ela está diretamente relacionada à qualidade de vida. Pode ser substituído. Vamos para a próxima. Aí você faz a pergunta, nesse momento é ainda mais importante que os nutrientes necessários estejam presentes nas refeições. Aí a pergunta seria, o que é mais importante que quem esteja presente nas refeições? Os nutrientes. Então, que eles estejam presentes na refeição. O sujeito aí seria nutrientes. O único que o sujeito está correto aí em destaque é a letra B. Então é a qualidade está correta. Vamos lá, próxima questão. Sobre maiúsculas e minúsculas. Meu Deus, esse assunto eu dei também aqui, ó. Dei todo esse assunto. Qual seria o correto? Vamos lá. Por que colégio Pedro II ele tem que ser em maiúsculo? Por que colégio Pedro II tem que ser em maiúsculo? É porque ele está nominando, ele está dando um nome, ele está especificando o nome de uma escola, certo? Se tivesse apenas no colégio, sem especificar qual era, esse colégio seria minúsculo. Mas como ele está especificando, é um substantivo próprio. Colégio Pedro II. Os alunos minúsculos, que é um substantivo comum, do ensino fundamental. Ensino fundamental também em maiúsculo, porque é uma especificação de grau de ensino. Ele também é em maiúsculo. Foram recebidos minúsculo pelo reitor. Reitor, ele é um cargo, ele é uma função, ele é um título. Reitor, ele é um título, certo? É uma expressão de tratamento ou de reverência. Assim como tem reitor, poderia ter Adon, senhor, senhora seria em maiúsculo, Vossa Excelência. Então, reitor é um título também em maiúsculo. Correta é a letra D. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Isso aí era treino. Essa daí eu me lembro que eu falei para vocês treinarem, escreverem. Esse tipo de questão aí, ó, de as palavras sejam grafia de palavras. Isso é treino e é leitura. Infelizmente, isso aí não tem uma técnica para você decorar. Tem que escrever. Então a resposta correta seria a letra A, aí, ó. Chuchu com CH, Giló com J, berinjela com J e xícara com X. Questão número 14. Vamos lá. Obviamente, portanto, nesse momento é ainda mais importante que os nutrientes necessários estejam presentes nas refeições. Ele me pede, assinale a opção em que a palavra necessários pertence à mesma classe gramatical que a palavra em destaque nas alternativas abaixo. Quando nós falamos em nutrientes, nutriente é o que? É um substantivo,
Substantivo é o que ele dá nome a algo. Então, nutriente é substantivo. Se nutriente é substantivo, o que vem ao lado do substantivo que eu falei? É o adjetivo. O adjetivo ele dá uma característica ou uma qualidade ao substantivo. Quando eu digo que o nutriente é necessário, eu estou dando uma qualidade, uma característica a ele. Então isso é o que? Um adjetivo. E o que eu tenho que encontrar então? Um adjetivo também. Deve-se obedecer à necessidade. Necessidade não é um adjetivo, certo? Necessidade é um substantivo aí. Os alunos escolheram uma bebida. Bebida é o que? Substantivo. Os alunos pregaram. Pregaram é verbo. Águas e frutas frescas. Olha, nós estamos dando uma característica para a água e para as frutas, né? Que são frescas. Se estão dando uma característica, isso é um adjetivo. É a resposta correta. O nutricionista. Nutricionista é o que? É um substantivo. Vamos lá. Questão 15 também é questão de conhecimento de palavras, de leitura. Leitura do dia a dia mesmo. Certo? Um sanduíche não substitui. A palavra substitui, muitos confundem e colocam "é" no final. Mas ela é com a letra I. Então a resposta está entre a A, B e a C. Um sanduíche não substitui uma refeição equilibrada. Aí nós teríamos que ler toda a questão para entender em que tempo verbal ele está. Ó. Um sanduíche não substitui uma refeição equilibrada. Abdique dos doces e carboidratos simples e não desista dos exercícios físicos. Então a resposta é a letra B. Vamos passar para matemática agora. Essa é uma questão simples. Vamos lá. Ele me diz: o Arnaldo deseja pintar 2 quartos de sua casa. Cada quarto possui um total de 50 metros quadrados. Se são 2 quartos, cada quarto possui 50 metros, eu tenho o quê? 50 mais 50. Os 2 quartos são 100 metros quadrados. Sabendo que uma lata pequena de tinta rende um total de 20 metros quadrados, quantas latas serão utilizadas? Se eu tenho 100 metros para serem pintados, cada lata pinta só 20, eu divido por 20. E vejo quantas latas vai precisar. São o quê? 5 vezes 0, 0. Opa, vamos para 100 já direto. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 100, 100 resto. Resposta: 5 latas. Vamos para a próxima. Uma janela retangular está sendo vendida em uma... Vamos lá. Isso é outra coisa errada. Jamais em concurso público uma questão fica uma parte numa página, a resposta em outra página. Isso é um problema. Mas vamos lá. Uma janela retangular está sendo vendida em uma loja e tem como medidas 1 metro de altura por 1,20 de largura. Então isso é uma janela retangular. Ela tem 1 metro por 1,20. Caso um comprador queira comprar essa janela com as medidas em centímetros, como ele pediria a janela com as medidas certas? Nós temos que transformar, e esse assunto eu dei, unidades de medidas, certo? Eu vou transformar de metros para centímetros. Metros para centímetros. Eu lembro que nós tínhamos naquela nossa tabela. O metro era a unidade central de medida, certo? Nós tínhamos ao lado do metro o decímetro, à sua direita, e logo após o centímetro, certo? Da esquerda para a direita a diferença daqui para cá era 10 e daqui para cá era 10,
certo? Então, se eu tô aqui e vou transformar por uma medida à direita, eu tinha que multiplicar, ó. Então, 1 metro, para chegar em centímetros, teria que multiplicar por 10 e por 10. Como eu ensinei para vocês, multiplicação de 10. Basta repetir o número e acrescentar a quantidade de zeros. 1, 2. Então, 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Esse era fundamental e era básico. Vou fazer a mesma coisa com 1,20. Só que 1,20 nós temos uma vírgula, certo? E duas casas decimais à direita da vírgula. Mas são do que? 2 zeros. Nós vamos o quê? Quando eu disse que tinha... Quando tivesse vírgula, a quantidade de zero, nós correríamos a vírgula para a direita. Então a vírgula que estava aqui iria para cá, 1, 2. Então sairia daqui, ó. Ficaria aqui a suposta vírgula. Como não tem nada depois, não precisaria. Resposta 120. Letra A. Esse assunto eu dei, vocês sabem que eu dei, certo? Não tinha nem como errar, essa estava bem fácil. Arthur começou a ler um livro de ficção científica. Essa questão já caiu em vários concursos. No primeiro dia leu 17 páginas. No segundo leu 19. No terceiro, 15. Ele só quer saber no total quantas ele leu. Basta somar 17 mais 19 mais 15. Dá quanto? 5 mais 9, 14. Com mais 7, 21. Sobe 2, 3, 5. 51, letra B. De bucéfalo. Letra B de bucéfalo. Questão 19. Eu discordo dessa questão porque eu entendo que ela seria uma questão de raciocínio lógico-matemático. Raciocínio lógico-matemático. Essa seria uma questão de raciocínio lógico-matemático. Eu não vejo isso como uma questão de simples adição e subtração, não. Mas vamos lá. Qual seria a resposta? Eu me baseio... Felipe é 5 anos mais velho que Gabriel. Gabriel é 8 anos mais novo que José. José é 18 anos mais velho que Pedro. Qual a idade de Felipe? Isso é raciocínio lógico, isso não é questão de matemática. Sabendo que Pedro possui 28 anos, eu vou partir de onde eu tenho, dos dados que eu tenho. Se Pedro aqui, ó. Opa, Pedro. Eu e meus pincéis que não funcionam. Pedro tem 28. Volto às informações, ó. José é 18 anos mais velho que Pedro. Então bota o José aqui à sua direita, mais velho. Se ele é 18, eu vou somar 28 com 18. Dá quanto? Dá 6. Desculpa, gente, deu uma pequena... Acabou a bateria do celular, mas vamos voltar aqui, certo? Então, vamos lá. Eu sei a idade de quem? De Pedro. Pedro, eu sei que tem 28. Aí ele me diz o que aqui, ó? José é 18 anos mais velho que Pedro. José. Então somo a idade de José a de Pedro. 28 com 18 dá 46. Vamos voltando, sempre de trás para frente. Gabriel é 8 anos mais novo que José. Então Gabriel vai estar aqui no meio, ó. Se ele é 8 anos, é 46 menos 8, que dá quanto? 38. Voltando, ele diz que Felipe é 5 anos mais velho que Gabriel. Então Felipe vai estar aqui no meio, ó. Felipe é o que? 38 mais 5, que dá 43. Certo? Como eu falei, eu entendo que isso não é uma questão de matemática. Isso é uma questão de raciocínio lógico-matemático que não era previsto no edital. Seguinte, uma rua situada em Manaus possui 5 casas vizinhas. E a casa central é a de número 598. Central aqui seria o que? É do meio, do Carlos. Ó. Seria 598. A do Carlos é 598. Sabendo que as casas estão localizadas no lado par da rua e que os números da rua crescem da esquerda para a direita, de acordo com a imagem, qual o número da casa do Beto?
Aquilo é aqueles sucessores, antecessores e sucessores, uma mistura de antecessores e sucessores e pares e ímpares. Eu sei que nessas casas todas são o quê? Números pares. Por quê? Porque as casas estão localizadas no lado par da rua. E que os números crescem da esquerda para a direita na sequência, certo? Se Carlos é 598 e ela cresce para a direita, a do Diego seria o quê? 600. Por quê? Porque ele está crescendo os números pares. E a de Edgar seria a 602. Mas a que ele me pede é o quê? É a casa do Beto, ó. A casa do Beto está ao lado esquerdo da de Carlos. Se aumenta da esquerda para a direita, então o número da casa de Beto ele é inferior ao número da casa de Carlos. Inferior quantos? Ou seja, é o número par antecessor. Resposta 596. E a de Alex seria 594. Certo? Então, resposta letra B. Próxima questão. A questão ela parece um pouco complicada, mas no fundo ela é simples. A tabela abaixo contém os ingredientes e suas quantidades para preparar um bolo. A tabela apresenta também os itens disponíveis na despensa da escola. A maior quantidade de bolos pode ser preparada com os itens disponíveis na escola é: primeiro, você só faz um bolo se você se você completar uma receita inteira. 5 unidades de ovos, 250 gramas. Se você não completar isso, você não faz um bolo, certo? Então, como é que você chegaria a uma conclusão? Bastaria você dividir a quantidade de ovos disponíveis pelas quantidades necessárias para fazer um bolo. Nós temos 6 dúzias disponíveis. Uma dúzia, a gente sabe que são 12, correto? Bastaria multiplicarmos 12 vezes 6. Dá 72, certo? Aí nós dividimos a quantidade total de ovos por 5, que é o que cada bolo precisa. Daria o que, ó? 1, 5, sobraria 2, baixaria outro 2. 5 vezes 4, 20. Sobraria 2. 2 daria para dividir por 5? Não dá. Não dá. Então eu consigo fazer mais um bolo? Não. O total de bolos que eu consigo fazer no máximo é 14, ó. Que é o que a quantidade de ovos me permite. 14 bolos, certo? Qual é a pegadinha aqui dessa questão? É que todas as outras demais medidas, elas dão mais de 14 possibilidades de fazer. Por exemplo, 200 gramas de açúcar e eu tenho 3 quilos de açúcar. Eu consigo fazer o quê? 15 bolos. Farinha de trigo, eu também consigo fazer bem mais. Só que para fazer um bolo eu tenho que ter todos os ingredientes, certo? E os ovos eles só podem fazer 14 bolos. Então a resposta é letra B novamente. Vamos para a próxima. Também divisão simples essa. 580. Uma escola recebeu 585 kg de arroz. Sabendo que o consumo diário de arroz na escola é de 12 quilos, o suprimento de arroz será suficiente para quantos dias de aula? 585 dividido por 12. Daria aqui, ó. 4, 5, 2, 10, não. 4. Daria 48. Sobraria 0, 1. Baixo 5. Daria, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é a resposta. 585. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Não dá. Seriam 8, ó. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8, 96. Sobraria 9. Como eu preciso de 12 por dia, a resposta é 48. Gostaria de fazer a divisão. Como daria um valor quebrado, ele arredonda para o 48. Então a resposta é 48.
Essa aqui, uma aluna mandou, que diz: professor, eu fiz o cálculo e eu cheguei a 45, mas só que a resposta correta deu 225. Da onde que apareceu esse 225? Infelizmente, essa minha amada aluna, querida aluna, ela faltou um pouquinho mais de atenção no que a questão estava pedindo. Olha só, nos meses em que todos os alunos frequentam uma determinada escola, são preparados diariamente 150 quilos de merenda. No mês de dezembro, apenas 30% dos alunos frequentam a escola para realizar atividades de recuperação. Sabendo-se que não há atividades escolares aos sábados e domingos, quantos quilos de merenda devem ser preparados semanalmente no mês de dezembro nessa escola, certo? É aquela regra de 3 de porcentagem. 150 é o total. Se 150 é o total, ele equivale a quanto? Ele equivale a 100%. Ele quer saber quanto é 30%, porque só vão 30 em dezembro, só vão 30% dos alunos para a escola. Então nós faríamos multiplicação invertida, correto? Seria 100x igual a 15 vezes 3, 45. 0, 0. Vamos dividir x por 450, 4.500 dividido por 100. Eliminamos os zeros. X ele é igual a 45. Perfeito. 45 letra C? Não vamos nos apressar. 45 é o consumo o quê? Diário. 45 é o consumo diário. É isso que ele está me pedindo? Ele me diz, ó, quantos quilos devem ser preparados semanalmente. Semanalmente. Sabendo que não tem aula no sábado nem no domingo. Então são quantos dias na semana? 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu multiplico então esse valor diário, 45 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 4, 20, 22. Resposta 225. Certo? Aplicava a regra de 3 e multiplicava por 5. Questão 24. Essa questão ela é extra-edital. Essa questão está fora do edital. Certo? No edital, ele me pediu apenas números naturais. Apenas números naturais. Essa questão ela tem que ser anulada, porque ela está fora do edital. Fora do edital. Então ela não poderia ter sido cobrada, porque aí não são números naturais. Aí são chamados números decimais. Ela não poderia ser cobrada. A resposta, no caso, se nós tivéssemos estudado, que não estudamos porque estava fora do edital, seria Ezequiel, 4,8. Todos são 4, 2 são 8 maior, mas ele tem a casa centesimal. Mas a questão 24 ela é extra-edital, ela tem que ser cancelada. Ela tem que ser anulada e dado ponto a todos os candidatos. Próximo. A merendeira é responsável por controlar o estoque de produtos utilizados na alimentação escolar. Em uma determinada escola, ela solicita reposição quando o estoque atinge 10% da capacidade de armazenagem. Sabendo que a merendeira solicitou reposição quando havia apenas 25 kg de itens no estoque, a capacidade de armazenagem da escola é... Certo? Quanto é? Regra de 3 simples. O que eu falei quando eu dei a aula para vocês? Se vocês aprenderem a regra de 3, toda matéria de porcentagem vocês vão saber. Certo? Eu sei o quê? Que 20, se ela pediu quando chegou a 10% e tinha apenas 25 quilos, eu sei que 25 quilos equivalem a quantos por cento? 10. Ele quer saber a capacidade total. Quanto é a capacidade total? É 100%. Então, é X. Certo? Vamos lá. 10x é igual a 25 vezes 100. 0, 0. X é igual a 2.500 dividido por 10. Elimina um 0. 250. Opa, olha aí, ó. Mais uma questão
Olha aí, mais uma questão em que o edital está errado. Edital está errado. O edital não, desculpa. Aí o gabarito deles está errado. Atenção, para recorrer. Gabarito da questão 25 está errado. Vamos lá. Em uma determinada escola, quando tem 10%, chegou em 10%, ela solicita novamente, certo? Se havia 25 quilos de itens no estoque, 25 quilos equivale a 10%. Por quê? Ela solicitou quando chegou em 10%, 25. Ele quer saber o que é a capacidade total. Aplicando a regra de 3, ó. 25 equivale a 10%, x equivale a 100. Faz aquela regra de 3 invertida. Resposta correta, 250. Gabarito errado. Anotem aí para vocês recorrerem. O gabarito ele está errado. Gabarito totalmente errado. Então nós já temos aí alguns problemas que dá para vocês recorrerem. Eu vou tentar amanhã, durante o dia, fazer um modelo aí de recurso para vocês, as questões do concurso aqui. Próxima. Chegou uma remessa. Deixa eu só anotar aqui para não me perder também. A questão 25, gabarito errado. Deixa eu ver qual mais. Questão 24, extra-edital, fora do edital. Eu tinha visto uma outra também, não foi? Foi, qual é que eu falei que estava fora do edital? A 19, que eu entendia que era raciocínio lógico. E a dos verbos auxiliares. Eu entendo que ele restringiu no edital os verbos auxiliares. É o que eu entendo, certo? Então a questão 1 também é passível de recurso. Vamos lá, 26. Uma lanchonete vende sua bebida em copos de 400 ml. Em sua primeira hora de funcionamento foi vendido um total de 10 copos de bebida. Quantos litros foram vendidos na primeira hora? Vocês se lembram daquela tabelinha das unidades de medidas? Certo? Da ml está à direita e... cadê? Foi vendido um total... Aí você vai ter que transformar, certo? 400 ml basta multiplicar por 10. 10 copos vendidos. 400 ml equivale o que? A 4.000 mililitros. 4.000 mililitros. Nós vimos aquela tabela de transformação, certo? Nós teríamos mililitros, centilitros, se eu não estou enganado, decilitros e litros. Ó, 10, 10, 10. Eu vou transformar aqui 4.000 então, certo? Vou transformar para litro. Da direita para a esquerda, o que? A vírgula, ela corre da direita para a esquerda na quantidade de zeros. Ó, 3 zeros. 1, 2, 3. Resposta, então, ficaria aqui, ó. 4. Então, 10 copos de 400 mililitros, que dá 4.000 mililitros, equivale a 4 litros. Sequência, ensinei também para vocês. Sequência de números ímpares aí, ó. Em uma sequência numérica crescente, com apenas números ímpares,
Qual seria o sucessor? O que é o sucessor? É o que vem depois. Qual é o número ímpar que vem depois de 439? Ó, vem 440, é par. 441. Letra B. Essa daí é também fácil também. 29. A padaria do seu Joaquim realizou uma promoção. A cada 300 gramas de presuntos comprados, o cliente ganha 100 gramas de presunto. Sabendo que um dos seus clientes pediu 600 gramas de presunto, quantos clientes levou ao todo? Olha, se nos primeiros 300 ele ganhou mais 100, nos próximos 300 ele ganhou mais 100. Então, os 600 que ele comprou, ele ganhou mais 200. Certo? 600 mais 200 é 800. Bem simples essa questão também. Gente, essa questão 30, meu Deus, eu dei. Eu não ia ensinar isso, eu digo não, isso é muito simples, mas eu ensinei como é que se representava um conjunto vazio. Se você voltar lá nos vídeos das aulas, você vai ver que eu ensinei. Eu disse, gente, o conjunto vazio ele pode ser representado tanto pelas chaves sem nada, quanto por aquele com símbolo cortado, ó. Foi isso que eu ensinei. Colchete com cortado, certo? Beleza, então não tinha como confundir, era a letra B. Você vai dizer, ah, mas a letra C tem um conjunto vazio. Não, não é um conjunto vazio. A letra C tem um zero dentro. Zero é um número, não é um número? Então ele não está vazio. Se esse zero estivesse cortado, aí sim, seria símbolo de que não tinha nada. Essa não tinha como errar. Essa eu tenho certeza que eu ensinei. Vamos lá, gente. Eu entendo que essa questão 31 também não estava contemplado, sinceramente, no edital. Posso fazer uma análise melhor, mas eu não vi nada que falasse sobre a gente falar sobre higiene dos materiais, não das características dos materiais de limpeza. Eu tenho que saber a diferença de desinfetante, detergente e outros produtos de limpeza. Eu entendo que isso não estava contemplado no edital, certo? Em nenhum momento foi visto isso. Eu analisei o edital e em nenhum momento eu vi nada que pudesse falar sobre materiais de características de materiais de limpeza, sinceramente. Então, esse daí também é passível de recurso. Posso preparar um recurso também para isso. Aí a resposta que eles colocaram é a letra E. Vamos lá. Essa classificação aí, próximo. Quanto à questão de número 32, eu tenho que fazer o meia-culpa. Nas classificações que eu dei, infelizmente eu não dei essas classificações dos alimentos construtores, os reguladores e os energéticos. Sinceramente, peço perdão a vocês porque desatentei para essa classificação. Dei as outras classificações, mas quanto a essa eu não dei essas classificações. A resposta correta aí, está correta, é a letra C. A atuação do manipulador de alimentos é fundamental em unidade de alimentação e nutrição, especialmente em escolas. Ao iniciar o preparo de alimentos, o merendeiro deve seguir rigorosamente os seguintes critérios de higiene, exceto... Ele quer que eu diga quais os critérios de higiene você não deve seguir, certo? Não deve seguir. Não armazenar alimentos crus juntos de alimentos cozidos, certo? Isso aí não é a exceção, isso você tem que fazer. Lavar as mãos quando tocar em lixo de dinheiro, deve fazer. Não fumar nem conversar, correto. Usar o uniforme completo, correto. Falei sobre o uniforme, certo? E letra E, guardar bem tampados as sobras dos alimentos
e servir em até 3 dias. Você não deve, sobras de alimento, você não deve guardar. A regra diz que sobra de alimento ela tem que ser jogada fora, ainda mais servir em até 3 dias. Não se deve utilizar sobra de alimentos, porque pode causar problemas de saúde. Então a resposta correta é a letra E. 34. Assinale a medida higiênica mais adequada para evitar que os alimentos se contaminem. Guardar o jantar no forno para manter quente até a hora de servir. Jamais guardar nada em forno. Tudo tem que ser guardado refrigerado. Lavar com água e sabão os alimentos que serão consumidos crus. Não deve ser lavado com água e sabão. Nós vimos quais são as maneiras de desinfetar os alimentos. E não é com sabão, certo? Ou água sanitária, ou vinagre, ou outro produto, outra solução salina. Segurar o completo cozimento dos alimentos nos momentos de prepará-los. Correto. O cozimento ele tem que ser completo. Usar bem limpo e com esmalte claro. Usar unhas curtas. Correto. Bem limpas. Correto. Com esmalte jamais. Você não vai preparar um alimento usando esmalte porque pode contaminar o alimento. Usar anéis e alianças. Incorreto. Você não pode, certo? Então a resposta correta é a letra C. 35. O objetivo das boas práticas de manipulação é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Com base nessa informação, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Um alimento pode estar contaminado sem apresentar alterações na sua cor, sabor ou cheiro. Isso pode ocorrer. O alimento aparentemente está bom, mas ele pode estar apresentando alguma bactéria, alguma coisa. Então tem bactérias que não são perceptíveis aos olhos humanos. Os micróbios ou micro-organismos podem ser divididos nos seguintes grupos: vírus, vermes, bactérias e fungos. Isso também é totalmente extra-edital. Mas vírus não são micróbios. Essa divisão aí está correta, mas isso também está fora do edital. Essa questão 35 é questionável. A maioria dos micróbios encontrados na natureza é inofensiva, sendo que alguns são até úteis. Meu Deus, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que estava previsto no edital. Os micróbios multiplicam-se nos alimentos quando encontram condições ideais de tempo e temperatura. É totalmente extra-edital, questão 35. Passível de anulação. O ato de cozinhar é permeado por diversos aspectos, como saúde, higiene, habilidade, prevenção de acidentes, que devem ser incorporados à rotina do profissional. Além destes, outros aspectos também são importantes no trabalho da merendeira, no acompanhamento da alimentação escolar, exceto, ou seja, aquilo que não é importante, que não deve ser feito. Resposta letra E. Os alimentos devem ser servidos em temperatura adequada, mas caso esteja muito quente, é correto soprar os pratinhos. Olha, jamais soprar pratinho. Por que é errado soprar prato? Porque você pode, com a sua saliva, transmitir alguma doença. Herpes, hepatite e outros tipos de doenças, certo? As outras questões estão corretas. 37. Processo correto de descongelamento de carne. Meu Deus, isso aí eu dei. Esse assunto eu falei. Deve ser feito da seguinte forma: como é que você descongela a carne? Na pia? Não. Na janela? Não. A temperatura ambiente? Não. De molho em água quente? Eu me lembro que até falei sobre água quente. Não. Você descongela na geladeira, certo? Sempre de um dia para o outro, ou até 2 dias, como eu falei lá na aula. Assunto dado, questão 37, letra B. A alimentação escolar é muito importante para melhorar a aprendizagem e para o bom desenvolvimento infantil.
Com base nesta afirmação, escolha a opção correta. A alimentação saudável deve ter início na infância para evitar a obesidade infantil. Correta. A segunda, B, a alimentação deve ser distribuída pelo professor? Não, né? O professor não é essa a função dele na escola. A alimentação escolar saudável deve ser complementada pelo lanche levado de casa? Não. A alimentação escolar previne sarampo, catapora e desnutrição? Não, a alimentação não previne isso. Na alimentação escolar pode ser oferecido guloseima. Não, tais guloseimas não são boas para a saúde. 39. Alimento é todo material sólido ou líquido que o corpo recebe para satisfazer suas necessidades nutricionais. Correto. Ciência que estuda a composição dos alimentos e as necessidades nutricionais dos indivíduos é denominada nutrição. Está correto, mas até esse conceito não foi pedido no edital. Os alimentos são compostos por proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas. A letra 3, os alimentos são compostos por proteínas, ok, carboidratos, ok, lipídios, ok, vitaminas, ok, minerais, fibras e organelas. Não, o único que estaria errado aí seriam as organelas, que são basicamente partes das células na biologia. As células, elas possuem as organelas para organizar cada uma das funções celulares. Então, no caso, não seriam as organelas, certo? Mas é uma questão totalmente absurda, fora do edital, não tem nada a ver. Questão de organelas. Essa banca, infelizmente, é uma porcaria. É uma porcaria essa banca. E a última aí, a merendeira tem papel fundamental na qualidade da alimentação escolar. Além de ser responsável por oferecer refeições bem preparadas e sem riscos para a saúde, a merendeira deve exercer as seguintes atividades, exceto a atividade que ela não deve exercer. Modificar as preparações do cardápio conforme a preferência das crianças. Se a merendeira for fazer lanche de acordo com o que cada criança quer, ela não vai conseguir trabalhar, né? Então ela tem que fazer de acordo com o cardápio que é fornecido pela Secretaria de Educação. Os demais estão corretos. Então, gente, essa é a prova. Infelizmente é uma prova problemática, que eu recomendo vocês fazerem os recursos cabíveis. Eu identifiquei aqui pelo menos 6 questões passíveis de anulação, fora os demais problemas. Mas no resto foi uma prova tranquila. Espero ter ajudado vocês. Se alguém quiser aí um modelo de recurso, eu vou tentar preparar cedinho e encaminho para vocês mandarem por internet, certo? Basta aí informar aí no... Eu vou tentar deixar disponível no link aí para vocês copiarem, certo? Um grande abraço, gente. Foi um enorme prazer trabalhar com vocês, dar essas aulas, certo? Torço por cada um de vocês. Espero que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo, sucesso para vocês. Tchau e até a próxima.